E aí, hoje segunda-feira, 11 de abril de 2022, faltam 111 dias, é isso? Perdi a conta porque hoje é day off, hoje não tem treino para mim, né? O pessoal tá aqui, inclusive Júlio Dotti está aqui. É dia daquele nosso papo pós-prova. Júlio, vamos lá. Maratona de São Paulo, na minha opinião, cheia de falhas. Assim, tudo bem, a elite a gente não conta, né? Porque a elite tem, assim, vive no seu próprio mundinho, tem as suas coisas. O cara não pega fila para pegar o kit, o cara tem o isotônico dele, a água dele bonitona, ele não pega trânsito, mas os mortais têm esse problema. Outra coisa também da elite, isso é um fato que foi apurado agora. Que horas são agora? São 7 e pouquinho da manhã? É 7h15, vai. 10. Ontem me perguntaram, PH, quanto você fez na meia maratona? Qual foi o seu tempo? Tipo, eu tenho o meu tempo do meu Garmin, 1h55 e alguma coisa. Qual é o tempo oficial? Não sabe. Saiu ainda. Com toda a evolução da tecnologia, hoje em dia, você sair, talvez... Então, não querendo, depois já poderia ter, né? Não querendo fazer comparação com organizadoras de prova, a Cosan 7 Run, assim, acabou a prova, a gente já recebeu o resultado, já estava disponível. Aqui em São Paulo que você acaba a prova, quando você vai pegar o celular que ficou na bolsa, já está lá. Já está lá. Um message, já está lá o seu resultado, né? Então, e até agora eu não sei qual foi o meu resultado oficial. Tudo bem, não faz muita diferença, mas, né, é uma coisa. Eu não vi checkpoint de cronometragem, aquele tapete que você passa durante a prova, né? A maratona isso é mais importante ainda, porque tem vários cortes ali que dá para você fazer e o cara pode fazer e pronto, acabou. Que eu vi várias pessoas fazer, que várias pessoas fazem isso. Então. Só que você não sabe, por exemplo, nesses cortes, se o cara de repente ele tá fazendo um treino longo, ele tá usando a maratona como estrutura. Então, como ele tá fazendo um treino longo, ele não vai fazer a maratona inteira. Então ele faz esses cortes aí e acaba dando, sei lá, 25, 30 km no treino dele. Só que você vê um cara fazendo isso durante a prova, você fica meio, pô, por que o cara tá fazendo isso? Então não dá nem assim pra gente julgar se tá certo ou tá errado. Só que como tem esses checkpoints aí, por exemplo, não tem esse checkpoint. Se o cara fez um treino de 30 e apareceu lá 2h50, vai parecer que ele fez a maratona em 2h50. Pois é. Mas e mesmo para quem está fazendo a prova, precisa saber qual foi o teu desempenho em determinados cortes da prova, né? Isso aí Geralmente tem prova que tem a cada 10 km. Né? Então, eu não sei. Algumas provas tem a cada 5 e tal. Então dá para você saber aquela divisão, né, da prova, para saber por partes, né, ali que tem aquelas partes que tinham mais elevação, partes que tinham menos elevação, tudo isso para você saber como foi seu desempenho justamente ali, né? Até para o treinador, né, para montar estratégia antes da prova, depois para saber o desempenho, alguma comparação, fica mais difícil. Então a primeira queixa, cronometragem e resultado. Certo. Bom, sem falar isso já foi muito falado, inclusive eu mencionei no dia da retirada do kit, também ontem durante a prova, né, durante o vídeo que eu fiz da prova, a retirada do kit, oi Escom, não dá para fazer no Shopping Light, é legal o shopping, tamanho, não dá. Com, sei lá, quantas pessoas tinham? 1.000 pessoas lá, 15, 20 mil pessoas? Acho que, se não me engano, deu 20 mil, mas mesmo, pô, não dá para você... Não dá para ser no Shopping Light. Não dá. Tem que ser um galpão, geralmente é lá no ginásio do Ibirapuera, né? No AMB. Se fosse no AMB, pela quantidade de pessoas, não tem. Eu estava inscrito para a prova e fui lá no sábado para retirar o kit. Eu estava inscrito para meia, porque essa inscrição é a inscrição de 2020. 2020, exatamente. Que era uma das provas que eu ia fazer como preparação para a Maratona de Boston, né? E aí eu falei, vou fazer ela como treinamento, né? Usar ela na preparação. E aí cheguei lá, vi aquela fila que dava voltas e voltava umas 3 voltas. Falei, cara, eu ia pegar o kit para entregar para alguém, né? Falei, cara, como eu não vou fazer a prova, eu vou ficar lá de apoio mesmo? Não Deixa tem condição. Kit pra lá, não tem condição. E eu dei sorte, porque eu fui na retirada do kit, eu fui com meu filho, eu levei meu filho, porque, vou conhecer o Shopping Light, a gente não conhecia, e eu levei meu filho. E aí, depois de 40 minutos que eu fiquei na fila, o segurança veio e me colocou na fila premium, porque eu tava com criança, né? E foi a sorte que eu dei, porque senão eu ia passar 3 horas lá, mas enfim. Muita gente não dá. reclamando justamente disso aí, lá no dia. Lá. E outra, Escom, a culpa não é
de todo mundo que deixou para ir no sábado. Exatamente. Tipo, eu não sei se vocês sabem, mas a galera trabalha. Eu não posso ir na quinta e na Tem sexta. muita gente que viaja, eu pelo menos chega, lá, tem muita gente chegando lá no sábado com a mala. Com a mala de viagem, com a mala de exatamente. viagem chegando, né, no sábado. Então a pessoa quer ir pro hotel, descansar, ficou 3 horas na fila A ali. culpa não é dos participantes que deixaram para a última hora. Nem do Shopping Light, né? Nem do Shopping Light, não. Que o estacionamento também tava falando Pequeno, que estacionamento muito pequeno. A hora que eu saí tinha uma também lá. fila, tinham 2 filas para entrar no estacionamento do Shopping Light. É que eu todo cheguei mundo, cedo. né, Não. sabe que o metrô é mais perto É, ali, alguma coisa, né? Então tem tudo isso. Então quem conseguiu pegar o kit na quinta e na sexta, ok. Exato. Mas no sábado deu um problema muito grande, né? Agora, outra coisa que me incomodou, a sinalização falha na hora da largada. Antes de falar da sinalização, vou falar da divisão das ondas. Tudo bem, largada em onda é ótimo, tá? Mas eu, por exemplo, eu fui colocado no pelotão laranja. Eu não sei que critério eles usaram para me colocar no pelotão laranja, que era o último antes da largada do 5K. Acontece que quando eu larguei, tinha muita gente andando, muita gente fazendo paredão na minha frente, e eu não consegui desenvolver o meu primeiro quilômetro. Se você olhar meu treino no Strava, a minha prova no Strava, você vai ver que o meu primeiro quilômetro foi o mais lento de toda a prova, porque eu simplesmente não conseguia correr. Eu passei por pessoas que largaram em pelotões na minha frente, passei assim, com o pessoal praticamente trotando. Então não sei qual foi o critério que eles usaram, porque assim, eu fiquei lá no fundo, PH, você é elite, você corre muito. Não, não é. É cada um no seu, que já no seu pace. A onda já é feita para você, todo mundo correr naquele mesmo ritmo. Tanto é que as provas mais famosas internacionais aí, eles colocam, você vai correr a 5 por quilômetro, então eles colocam ali e muitas vezes você larga com uma pessoa e chega com aquela pessoa na prova. Porque tá todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo. Um dia ou outro você pode ser um pouquinho mais rápido, tudo bem. Né? O mais lento, isso aí vai acontecer. Eles colocam lá o que pace ou que tempo você pretende fazer na prova para tentar separar. Tá certo que tem talvez sacanagem de algumas pessoas, colocam um tempo muito melhor para largar lá na frente porque não gosta de largar lá atrás no tumulto. Isso aí é ruim. Mas também vem dessa parte aí mesmo, da mesma coisa da cronometragem, de tecnologia da prova, né? Se você tem um histórico lá da pessoa, fica mais fácil para você fazer isso. Tanto é que uma vez, de uma das provas aí, eu falei, não, pode fazer inscrição que eu ia correr com uma aluna, né? Ela me contratou para correr com ela, para dar o pace para ela. Só que daí, eu fiz a inscrição junto com ela, coloquei o pace lá de trás para ficar com ela, só que eu ia largar lá na frente. Porque provavelmente por conta do histórico, né, o meu número tava na onda da frente, lá 2 ou 3 ondas para frente. Aí eu tive que ir lá, eu esperei para poder largar com ela. Então isso aí é muito ruim mesmo, porque essa divisão acaba não sendo uma divisão tão legal assim, né? E acho que também o timer da largada, eles podiam ter timers de largada, sei lá, de 3 em 3 minutos, alguma coisa. Eles só separaram a onda e largaram lá. Eu sei que o pelotão que estava na minha frente, a largada estava marcada para 6h19 e o meu 6h25. Mas de tantas pessoas que tinham, só tinham 2 pelotões só. E 6h19 nem assim, não era tantas pessoas assim, né? E outra, a sinalização para você chegar no teu pelotão de largada era muito deficiente. Tinha sei lá, um banner ali que dizia para que lado que era, não estava muito claro. Tanto que eu fui primeiro pro pelotão do 5K. Aí depois eu comecei a olhar os números das pessoas assim, 5K, cheguei pro funcionário e falei, peraí, o pelotão laranja que é o meu, onde que é? O cara é lá na frente. Aí eu... E principalmente o pessoal que ia fazer o 5K, por exemplo, tinha que ser uma largada mais distante ainda. Pois é. Né? Ou por quê? Provavelmente tinha algumas pessoas que iam correr lá para ganhar, outras iam só para terminar. Mas tem hora que embolou o pessoal da maratona, né? Ficou todo mundo junto ali, né? Isso é muito ruim. Aí vamos falar da prova em si, tá? Assim, tudo bem que a maratona de São Paulo tem os túneis, isso é uma característica da prova, que é, né? Tá. Mas assim, eu achei que os pontos de hidratação eram mal abastecidos. Normalmente a gente tem 2 ondas de tonel. Tem a primeira leva de gôndolas ali de água e depois mais para frente um pouquinho mais, né? Que é para não amontoar, mas amontoava. Eu em uma delas, eu tive que parar, voltar, porque ninguém entregava, eu botei a mão, não tinha água, enfim, isso aí é um problema. Não tô querendo que chegue no nível da Cosan, que a gente inclusive
elogiou no último papo pós-prova, né? Que é o lance da sinalização. 100 metros antes do ponto de hidratação tem lá, ó, daqui a 100 metros você vai ter água. Você já se prepara com gel e tudo mais. Não vou chegar a tanto, mas deveria ser no mínimo assim. Numa prova internacional, uma maratona internacional de São Paulo, não custa nada botar uma plaquinha ali, daqui a 100 metros você vai ter água. Mas assim, eu achei, faltou um ponto de isotônico, poderia ter. Achei que a prova, assim... Se voltar lá pro kit que você foi pegar, o kit é mais uma cesta básica, então, né? Elementos que você poderia usar na corrida. Exatamente. Né? Outra coisa que eu ia tocar, bem lembrado, Júlio, assim, o kit, eu mostrei, o kit vem tanta coisa, vem macarrão, vem wafer. Cara, não precisa isso. Sério, vem um gelzinho pra nós, assim, um gel, alguma coisa que a gente possa usar na corrida. Vem a cânfora, ótimo. Mas assim, macarrão... Será uma meia, uma terceira. Cara, não precisa. Várias coisas são artigos esportivos que a gente faz essa doação pra quem necessita. Eu sempre faço isso aí mesmo. Exato, não precisava ter tanto, mas beleza. Bom, voltando à prova, essa parte aí, tem um treinador aí, já foi atleta profissional, chamado Edmundo Caetano. Ele sempre fala o seguinte: abaixo da linha do Equador existe uma cidade, e a cidade mais importante abaixo da linha do Equador é a cidade de São Paulo. Se a gente pensar por esse ponto, que é a cidade de São Paulo, e tem a Maratona Internacional de São Paulo, e é essa maratona que a gente tem que fazer aqui, você fala, não é possível. Então. Que é isso. Porque, falando aqui da cidade de São Paulo, você larga num ponto ali que é o Ibirapuera, você atravessou o rio, vai ali pro lado lá da USP, do Vila Lobos, né, que atravessa o rio para cá de novo, você fica naquela região ali e volta pro Ibirapuera de novo. Assim, você correr 42 quilômetros. Eu, quando fui fazer a maratona de Boston, que foi virtual, que tive que fazer, que não teve, né, em 2020, dei uma volta praticamente em São Paulo, assim, bem grande mesmo, para poder dar os 42 quilômetros. Você fala assim, caraca, e com os amigos que foram fazer junto, a gente ficou pensando, por que a maratona não pode ser assim, né, cara? Olha tantos lugares que a gente está passando dentro da cidade de São Paulo, que ela é tão bonita, tão legal. Parece que precisa disso, né? Ter essa comoção da própria cidade com a maratona, né? Assim, que um momento que ela vai parar. A gente vê as outras grandes cidades no mundo, elas param, né? Por conta da maratona. Por que a maratona aqui de São Paulo não para? E aí você vê mesmo que o percurso mesmo, que às vezes é colocado ali no site, às vezes chega no dia ali e já tem alguma modificação, né? E aí falta sinalização nesses pontos aí e tal. Aí é o erro da hidratação, que já estava diferente do que estava no site, né? Quem faz a prova de 5 ou meia maratona, a pessoa está acostumada, ela não percebe tanto. Mas aquela pessoa que vai fazer a primeira vez a meia maratona, aí você começa a ver esses detalhes assim dos pontos de hidratação, faz muita diferença. Quem vai fazer a maratona então faz mais diferença ainda. Que nem vou dar um exemplo que tinha 2 lugares lá na USP lá. A USP, quando você olha no mapa, parece que é uma linha reta ali, a Rua da Raia. Não é ela, é um S muito grande. E aí aquela pessoa que já corre há um bom tempo, se você pega a água ali, você pega a água, você corre e pronto, acabou, né? Numa boa. Agora, para aquela pessoa que vai estar correndo um pouco mais lento e que é a sua primeira vez, por exemplo, tinha uma que o ponto de hidratação estava na parte externa da curva. Então essas gôndolas não estavam divididas uma de cada lado, não, estava todas na parte externa da curva. Então o cara estava vindo aqui por dentro, o cara tinha que ir lá na parte de fora, e pegar a água, e naturalmente o cara já não faz a tangente e volta para dentro de novo, ele continua correndo lá por fora. Eu mesmo, na hora que estava naquele ponto, falava pro pessoal, vai para dentro, vai para dentro, vai para dentro. Aí cheguei ali no ponto de água, né, aí, sei lá, um pouco chato, cheguei pro cara e falei assim, pessoal, não dá para colocar esse ponto de água para cá, porque daí vai ficar na parte de dentro, porque o pessoal tá correndo por fora. O pessoal que não é da corrida, tanto faz. Quem é da corrida sabe, ali acho que é o quilômetro 30 e pouco, 35, sei lá. É o muro. 34, começa ali. E aí você correndo cada vez, você tem que se deslocar, né, dar o seu percurso ali pra pegar a água, já começa a ficar difícil. Ah não, porque ali é sol. Eu falei, então, e se voltasse 200 metros da onde que a gente estava ali, ia ficar na sombra. Sim. Na parte de dentro. Não ia mudar nada isso daí.
sabe, não ia ter problema, né? Ia ficar na parte de dentro e na sombra. Aí naquele outro vídeo você tinha falado da linha azul, né? Eu falei, não tem como fazer em São Paulo por conta disso, esses detalhes. Essa mudança do percurso, a água não vai estar em cima da linha, eles vão mudar, então você sempre vai acabar correndo um pouco a mais, né? Os cortes lá na USP, lá que tem muito vai e vem, então se o cara tá cortando, não tá cortando ali, ninguém tá esquentando com isso, até por conta do chip, né? O chip não é para verificação, para ter certeza que o cara passou ali, certificar e você ganhar a medalha. Porque você termina a prova, você ganha a medalha. Ninguém foi ninguém vai checar exatamente se você passou. Você fez os 42, você fez 20 quilômetros ali, né? Ninguém vai fazer isso. Mas tem várias coisas que poderia ver, né? Muitas provas você consegue acompanhar o cara correndo, né? Exatamente onde que ele está passando, né? E às vezes nem tem ponto de coisa, pelo próprio GPS, pelo próprio chip, né? Que tem no número de peito da pessoa, você consegue acompanhar ela pela prova inteira, né? No site, em algumas provas. Então todos esses detalhes assim, acho que são falhos para uma prova que a gente imagina, a Maratona Internacional de São Paulo, né? E da cidade de São Paulo, que é o que ela representa assim no mundo, se a gente falar abaixo da linha do Equador, né? Bom, agora mais especificamente fala do meu desempenho. Júlio, eu consegui me livrar bem dos túneis, das subidas, aplicando aquela técnica do aumento da cadência. Passei por muita gente, me senti pouco esgotado na parte muscular quando chegava no topo ali para retomar e consegui. Apesar do meu tempo ter sido menor, aliás, maior, né, do que a Cosan, a Seven Run, característica diferente de prova, né? Totalmente. Eu consegui sprintar melhor nessa maratona agora de São Paulo. Inclusive, os meus 2 últimos quilômetros, assim, a frequência cardíaca subiu, porque assim, você se empolga, a característica da maratona. Tem aquela galera, tem torcida no final ali, pessoal incentivando, você acaba se empolgando, né? Fui 4,5, sei lá, 4,20 em determinado ponto do final da prova ali. E consegui, mesmo assim, não consegui ser tão rápido como na Cosan. Mas assim, eu tô menos cansado do que em relação à Cosan, mesmo com todas as dificuldades que essa prova representa. Isso tem um motivo, Júlio? Tem. Só voltando já que você falou da prova aí, da característica, e a outra coisa por exemplo, você tem que passar por 3 túneis, né? Numa maratona, quem corre sabe, o túnel, quando tem muita gente, fica abafado pra caramba, e você desce, e você tem que subir, não tem jeito, não é uma passagem, né? É um túnel. Isso aí aumenta muito mais a dificuldade da prova, né? Ou seja, essa mudança de altimetria. Então, como o PH falou, que ele aumentou a cadência ali, então procurou não brigar com a subida. Eu sempre falo para todo mundo, não briga com a subida, aumenta a cadência e deixa passar. Depois lá na frente você volta para o seu ritmo normal, sua frequência cardíaca não vai estar tão alta, você não vai estar com a perna fadigada e você pode voltar a colocar o ritmo que foi que o PH conseguiu fazer. Isso é uma característica, uma técnica que você pode usar na corrida, e a outra também é o trabalho de musculação, que está diferente agora daquele que ela fez na Cosan. Naquele lá ele estava com muito mais ritmo, né? Os exercícios de musculação estavam com mais número de repetições, agora tem menos, né? E tá colocando mais carga, e a tendência é agora fazer isso, aumentando cada vez mais a carga, né, nos treinos, para ele ficar mais forte e suportar isso que ele falou, que no final da prova ainda ele conseguiu sprintar. Então, ou seja, estava com a musculatura sobrando, mesmo passando por esses 3 túneis aí. Aí se a frequência cardíaca ali vai subir um pouco, vai ser normal, porque tem aquela empolgação, tô terminando, tudo. E o tempo relativamente foi um pouquinho maior, deu 1 minuto ou 2 minutos. 1 minuto e pouco, não chegou a 2 minutos. Mas se fosse pela condição de treino que ele está tendo agora, comparado com a prova da Cosan, numa mesma prova, seria fazer mais rápido. Ou seja, porque essa prova exigiu muito mais da sua musculatura, né? Muita mudança de ritmo que não tinha lá na Cosan. Então hoje você está mais rápido. Na prova, se a gente for pelo tempo líquido, não. Mas pela característica, aquilo que você conseguiu fazer, sim, você está mais rápido. Agora, eu tive uma dificuldade, só para a gente encerrar, é uma dificuldade que, inclusive, eu vou fazer uns testes. Eu tô com problema
com a fita de frequência cardíaca, ela está ameaçando. É que eu não vou fazer isso agora, porque esse vídeo é para família, mas eu ia levantar para ver como é que tá o meu peito aqui. Eu tô assado com a fita. E eu já tentei colocar vaselina, o gel, aquela pomada anti-atrito, a pomada derreteu e deu. Eu coloquei esparadrapo micropor, num primeiro momento funcionou. Só que assim, quando eu faço um treino de 1 hora, isso não me incomoda, mas uma meia maratona, com um tempo maior... Cara, a tendência é aumentar os treinos agora, né? Então, exatamente. Eu vou fazer alguns testes com quem que tiver sugestão do que fazer com isso, porque eu já procurei na internet e eu não encontro produto ou coisa. Eu estou tentando aí ver de fazer como se fosse sabe esses coletes, esses tops que o jogador de futebol está usando, que usa o GPS atrás? Eu estou pensando em fazer um desse para passar a fita por ele e o ponto de contato não ser afetado, né, o ponto de contato do medidor de frequência não ser afetado, mas aquela caixinha da frente é aquilo que me assa e eu tô com um vergão. Tem o peso maior, ele é mais pesado e ele raspa mais. Tem uma superfície ali que justamente ela pesa e fica batendo. Exatamente, isso me incomoda. Eu fico pensando, cara, na maratona eu vou pegar a fita, vou arrancar e jogar no chão porque eu não vou aguentar. Mas isso aí é um teste para uma outra coisa. Júlio Dotti, faltou falar alguma coisa dessa prova, dessa maratona de São Paulo? Acho que não, só pedir para as autoridades aí, os organizadores de maratona aí, que São Paulo poderia ter uma maratona no nível da cidade de São Paulo, assim, que pudesse percorrer muito mais lugares assim bacanas que dentro da cidade de São Paulo, e para poder ter essa comoção da própria população, né, para uma prova internacional que é a Maratona de São Paulo, né? Exatamente. E outra coisa, muitas pessoas ficavam falando, no GPS deu muito mais do que os 42, ou deu menos. Claro, deu mais, é normal, túnel. Com o túnel ele deixa de registrar. Só que a prova é aquele negócio, 42 são 42. Eu sempre falo, né? A gente gosta de registrar e ver exatamente tudo que está aqui no GPS. Mas isso aqui é um registro. Tem que entender o que o seu corpo fez, o que ele sentiu. Então você correu os 42 quilômetros. Seu GPS pode ter marcado diferente. Tá bom. Isso daí. Então tá, se tiver alguma sugestão, faltou a gente falar alguma coisa, coloca aí. De repente no próximo papo pós-prova a gente tiver alguma dúvida, discute. alguma coisa, principalmente sobre as provas, né? Alguns detalhes de algumas provas, assim, dessas que nem a Cosan que você fez foi de uma característica, agora a Maratona de São Paulo foi de outra. Essas provas que se tiverem. E agora, próxima Golden Run, 15 de maio, mais 21. A gente não saiu o percurso ainda. Ainda não saiu. Não dá pra montar muito estratégia, alguma coisa assim de prova. Não que a estratégia ela vem com um tempo pré-determinado que ele vai fazer. Não, eu não gosto muito disso, porque a gente tem aquelas variações, pode ser que não acorde num dia bom, mas dá pra chegar perto ali quando saber o que vai fazer na prova de acordo com o percurso, né? Então tá. Beleza. Se tiver alguma dúvida, deixa aí. Não esquece de se inscrever, de clicar no pinguelinho para receber notificação. É sempre importante. Boa. Valeu pelo apoio. Boa. Muita gente na maratona veio falar, caramba. Parece que não, Julião, mas pô, o povo tá não, assistindo. O pessoal falava assim, não vai deixar eu pegar... Eu tava parado lá, fazendo staff pro pessoal da prova, né, dos alunos da Limite, então eu ficava em alguns pontos parados, sempre alguém passava, falava alguma coisa, né, tal. Aí o pessoal fala assim, pegar até vindo aí, não vai deixar pegar na mão, não, tu pegar é experiente. Tá aí, e o Júlio registrando ali, tirou umas fotos que nem eu percebi, tava nos pontos, cada hora tava num ponto ali. Porque às vezes a pessoa tá tão concentrada, por mais que você fala, a pessoa faz assim, mas ela te cumprimentou, nem ela sabe que ela te cumprimentou. Teve uma foto que ele tirou de mim que eu não vi. Então tá, até a próxima, se cuida aí, bora correr, vai lá.